Sabe aquela sensação de que existe uma luta interna constante? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no Código da Infância de Paulo Vieira para entender direitinho por que isso acontece, sabe? E como essas forças meio que ocultas do nosso passado acabam moldando a nossa vida adulta. Bom, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, com certeza todo mundo já se fez em algum momento. Por quê, né? Porque tantas vezes parece que as nossas emoções estão ali só para sabotar as nossas melhores intenções. É aquela luta diária, né? Acontece bem aqui, dentro da nossa cabeça. De um lado, a razão diz: ei, o caminho é por aqui. Mas aí vem a emoção e vira e mexe, ela nos puxa para o lado totalmente oposto. É a clássica batalha interna que, no fim das contas, acaba definindo muitas das nossas escolhas. E aí fica a pergunta: nessa batalha, quem geralmente leva melhor? Pois é, segundo Paulo Vieira, o sucesso não tem a ver com ser mais inteligente. A chave mesmo, o segredo, está em ter as emoções alinhadas, porque no final do dia são elas que estão no volante. Beleza, mas de onde vêm essas emoções? Tão fortes, tão poderosas e que muitas vezes jogam contra a gente? A resposta, olha, leva a gente numa viagem no tempo, lá pro comecinho de tudo, a nossa infância. A pesquisa do Vieira aponta para uma única fonte, um único lugar, para o nosso alinhamento ou desalinhamento emocional na vida adulta. As nossas experiências de infância. E olha, ele é bem direto sobre isso. Não é 99% não, é 100%. E como isso acontece? É um processo que parece simples, mas é super poderoso, em 3 passos, que basicamente instala crenças na nossa mente. Funciona assim: acontece uma experiência, isso gera uma memória muito forte, e a partir dessa memória a criança tira um significado. E esse significado, ele vira uma verdade absoluta para ela. Para a gente entender isso na prática, vamos pegar uma história que está no material original. É uma daquelas situações que muita gente pode até se reconhecer, de um jeito ou de outro. E aqui está o pulo do gato. Olha só os significados que uma criança pode tirar de uma experiência como essa. E esses pensamentos, eles não são só de momento, sabe? Eles vão se amarrando um no outro, formando o que o Vieira chama de um novelo de crenças. É tipo uma teia que pode prender a gente por uma vida inteira. Mas calma, a história não acaba assim. Horas depois, a mãe volta, se ajoelha na frente da criança e pede desculpas. E com esse ato, um ato simples, ela entrega um antídoto. Algo que simplesmente reprogramou toda a experiência negativa. Mudou o significado daquela memória para sempre. Isso ilustra de um jeito brilhante que, do mesmo jeito que as crenças são formadas, elas também podem ser curadas, podem ser ressignificadas. E isso, claro, é fundamental para pais e mães que estão tentando construir uma base emocional saudável para os seus filhos. O Vieira, então, identifica 4 experiências, 4 chaves que os pais precisam criar de propósito para os filhos antes dos 12 anos. Dá para pensar nelas como os 4 pilares de uma construção emocional bem sólida. Vamos dar uma olhada em cada um? O primeiro pilar, pertencimento. O que é isso? É aquela sensação, lá no fundo, de que a criança tem o seu lugar garantido na família. Que ela não é só um satélite girando em volta dos pais, sabe? Ela é parte do núcleo, do centro de tudo. O segundo é a importância. É a necessidade de vez em quando, ser o centro das atenções. Quando isso acontece de forma saudável na infância, evita que se forme um adulto que busque essa validação o tempo todo de formas não tão saudáveis, sabe? Tipo, pela vaidade ou pelo ego. Em terceiro, a gente tem a conexão. Isso é sobre a validação que vem pelo toque, pelo carinho, pelo afeto. Uma criança que se sente validada por ser quem ela é, não vai crescer achando que precisa provar o seu valor com bens materiais. O valor dela já foi construído por dentro. E por último, o quarto pilar: limites. Ter regras, ter fronteiras claras. Isso dá para a criança um senso de segurança, de identidade. Ela começa a entender quem ela é e qual o espaço dela no mundo. Ok, mas e quando essas 4 necessidades não são atendidas? O que acontece quando a criança se sente rejeitada, criticada, talvez até abandonada? Bom, é aí que algo bem mais sombrio começa a se formar. Para sobreviver a essa dor da rejeição, a criança faz o que precisa ser feito. Ela constrói um muro de proteção em volta de si mesma, um mecanismo de defesa para garantir que nunca mais precise sentir aquela dor de novo. É pura autopreservação. E essa fortaleza, essa muralha, ela tem nome. O nome dela é orgulho. E segundo Vieira, é aqui que está a raiz de todos os nossos conflitos, a origem dos nossos comportamentos mais autodestrutivos.
É uma resposta direta à dor da rejeição. E não vamos confundir orgulho só com arrogância, tá? É muito mais que isso. Ele tem mais de 40 caras diferentes. Coisas como impaciência, teimosia, vaidade, aquela dificuldade de pedir ajuda, tudo isso são manifestações do orgulho. Certo. Então, se o orgulho é essa fortaleza que está causando tantos problemas, a grande questão é, como é que a gente derruba esse muro? A solução é justamente o oposto do orgulho. A arma secreta é a humildade. É ela que funciona como a chave que abre o cadeado dessa fortaleza e permite que a cura comece. E como isso funciona na prática? Através de atitudes conscientes. Coisas como, por exemplo, perdoar alguém que nos magoou. Ou, como a mãe daquela história, ter a humildade de pedir perdão para uma criança. Cada gesto de humildade é como uma marretada nesse muro do orgulho. O ponto mais importante de tudo isso é que a cura é totalmente possível. A gente não precisa ser refém das feridas da nossa infância para sempre. Ao entender como tudo isso funciona, a gente ganha o poder de começar a desatar esses nós, sabe? Desembaraçar as crenças que não servem mais. E aí sim, reescrever o nosso código emocional, buscando um futuro com mais liberdade. E para fechar, fica uma reflexão. Qual será a história que a infância escreveu e que talvez, quem sabe, ainda esteja no comando de muitas coisas todos os dias?